João Vieira por aqui. Bom dia, João. Tudo bem? Tudo bem, Thalita. Ótimo dia para você, para todo mundo. Boa segunda-feira. Bom, a gente já começa com atualizações sobre aquele ataque terrorista na Austrália, João. Exato, Thalita. Informações que a todo tempo vão circulando, né? Algumas confirmadas, outras não pela polícia, mas obviamente a gente sempre toma cuidado porque, além de tudo, é um assunto muito sensível, né? Que mexeu com a vida de muitas pessoas e ainda mexe, obviamente. O caso atual, né, as informações atuais, através delas a gente pode confirmar, por exemplo, que pai e filho foram responsáveis, pelo menos são suspeitos, né, de terem sido os responsáveis por esse massacre que, em parte, aparece aqui atrás da gente, também vai aparecer na sua tela já já de modo ampliado. Um deles, inclusive, ele chegou em 2019 a ser alvo de investigações da polícia sobre supostos links, né, conexões com o Estado Islâmico, isso segundo a rede australiana ABC. No entanto, oficialmente ainda não há essa confirmação por parte dos policiais. O que eles falam é que não houve, naquele momento, a investigação em si está confirmada, não o motivo dela, mas naquele momento não houve indicações de que esse jovem, que atualmente, né, tem 24 anos, ele sobreviveu, o pai é que morreu, que este jovem, naquela época, tinha algum tipo de, oferecia algum tipo de problema, de risco para a sociedade australiana. No entanto, também segundo a rede ABC, depois desse ataque, a polícia fez várias operações, inclusive em um carro, né, que teria sido ali alugado por esses criminosos, e nesse carro, segundo a rede, havia ali bandeiras do Estado Islâmico. Há uma suspeita nas investigações também que essas duas pessoas, esses dois homens, tenham ali agido prestando uma espécie de juramento, dizendo que eram leais ao Estado Islâmico, portanto, ali na Austrália. Nós lembramos também o número de mortes, né? No total são 16 mortes, já contando a morte de um dos terroristas. E ainda há dezenas de pessoas internadas, pelo menos 27. Até ontem à noite a gente falava em 40, agora o número está em 27, sendo que uma parte está internada em estado grave, estado muito sério. Nestas imagens aí, Thalita, a gente acompanhou no comecinho delas um homem, né, atacando um dos criminosos por trás e ajudando a evitar um massacre ainda pior. Esse homem é o Ahmed Al-Ahmed. Ele é um civil, não era policial, mas conseguiu tomar a arma de um dos criminosos. Que corajoso, hein? Pois é, e ele foi baleado. Antes se falava em 2 vezes baleado, agora se fala em 4 vezes ou 5 no ombro. A gente tem inclusive uma foto dele que foi publicada agora há pouco pelo governador do estado onde está Sydney, né, que é a cidade onde aconteceu esse caso. E esta foto mostra o governador ao lado do Ahmed e agradecendo, né? Nesta mensagem, o governador diz que Ahmed é um herói da vida real, que nessa última noite ele teve a incrível coragem que, sem dúvida, salvou incontáveis vidas quando ele desarmou um terrorista sobre um risco pessoal enorme. E disse também o governador que foi uma honra em passar um tempo com ele agora e também agradecer em nome de todas as pessoas do estado de Nova Gales do Sul, onde está Sydney, portanto. Thalita, vamos então direto a Sydney, vamos conversar com uma brasileira que infelizmente passou por esse trauma também. Que bom que ela fisicamente, né, está bem, sobreviveu, mas vamos ver como que foi essa situação. A Noelle Guit está aqui com a gente. Noelle, boa noite aí para você, né? Aqui para a gente ainda bom dia. Queria que você contasse em que lugar exatamente você estava, se você estava na praia onde aconteceu esse caso e como que está a sua cabeça realmente agora, né? Oi, bom dia. Sim, eu estava perto da. Eu estava exatamente na altura da onde começou a acontecer o tiroteio, mas eu ia. E tudo aconteceu numa fração de segundos. Uma coisa, a gente começou a ouvir uns disparos, a gente não entendeu o que que era, achou que era fogos, mas em segundos a gente ouviu isso, todo mundo se olhou e falou, não, é tiro. E aí a gente começou a pegar nossas coisas, sair correndo pro final da praia. Eu fiquei com, sei lá, umas 40, 50 pessoas atrás de uma escada de concreto, me escondendo sem saber o que fazer. Enfim, desesperador.
Agora, Noélia, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente também há quanto tempo você está por aí, se em outra situação presenciou, né, enfim, uma história fatídica como essa, e até mesmo pela gravidade, né, do ataque, pelo crime de ódio que até agora se desenha, né? Claro que as investigações continuam, mas eu queria que você trouxesse também um pouquinho desse panorama e como é que é essa sensação de segurança por aí quando a gente fala sobre esse tipo de situação. Sim, eu nunca tinha passado por nada parecido. Eu acho que foi no ano passado. Eu tô aqui há 3 anos. Eu acho que foi no ano passado que teve uma pessoa com uma faca num shopping super cheio daqui, que também fica em Bondi, inclusive. E ele matou, acho que 6 pessoas, mas foi um caso isolado, é, em que causou terror também. Então, isso aconteceu uma vez ano passado. Esse ano, eu acho que é a primeira vez em 20 anos que acontece alguma coisa parecida. E um clima de. Um clima horrível, assim. Eu tive que voltar na praia hoje de manhã. Aconteceu ontem, né? Eu tive que voltar na praia hoje de manhã para poder pegar minha moto que eu tinha deixado lá. E tudo fechado, sem uma pessoa na rua, lotado de policial. Enfim, horrível. Noeli, e até para atualizar o público também, né, que não estava de olho nessa informação ao longo do fim de semana, você citou Bondi, né, só para esclarecer, quem nos acompanha, Bondi inclusive é o nome da praia, né, onde essa tragédia aconteceu. Sim. É uma região muito movimentada, ali dá para ver por essas imagens, por exemplo, né, centenas, se não milhares, sim, né, de pessoas correndo, e lembrando que na hora acontecia um evento em celebração judaica, além de outras coisas, obviamente, sim, como brasileiros que participavam de uma roda de samba. Ontem participou com a gente aqui o Matheus Gonçalves, um outro brasileiro que citou esse fato. E como que está, Noeli, neste momento? Claro que você não vai falar pela população australiana de maneira geral, nem pela população de Sydney, mas com as pessoas com as quais você conversou, sejam elas brasileiras ou não, levando em conta que é um país muito seguro, um país que não está acostumado com esse tipo de coisa, mas que já tinha ali um ferimento, né, quase que uma coisa literal realmente, pelo fato que você citou recentemente aquele ataque terrível em um shopping e agora algo ainda pior. Como que está a cabeça das pessoas em um momento que até se fala em tomar medidas políticas mais duras, como, por exemplo, reforçar ainda mais a lei contra as armas, um país que já é conhecido por suas leis bastante restritivas? O cenário geral é que tá todo mundo com muito medo, porque apesar disso ter sido um caso isolado e os atiradores, pelo que eu sei, um morreu e o outro tá gravemente ferido, isso parece que incita ódio em outros lugares e que pode acontecer de outras formas. Então, apesar de ter sido um caso isolado, a gente fica com muito medo de sair, de ir para algum lugar movimentado. E, como você falou, Bondi é a praia mais famosa da Austrália, praticamente. Então, era um domingo e é cheio de turistas, cheio de... Enfim, um domingo de sol, de verão, então estava muito cheio. Então, o clima, no geral, é de bastante medo, receio de sair, de fazer qualquer coisa. E a gente não pensa que vai acontecer alguma coisa quando a gente vem para a Austrália, né? E, infelizmente, de certa forma, a gente está acostumado a ver notícias tristes e de violência. Eu vindo do Rio, por exemplo, mas quando eu venho para a Austrália, eu não imagino que isso vai acontecer no meu dia a dia. Então, é um sentimento de medo, de angústia e de como a vida pode ser breve. Porque não. É isso. Noeli, imagino que seja um momento muito delicado, né? Até queria saber sobre o acolhimento, as respostas que vocês têm recebido por parte do governo, nesse dia pós tudo o que aconteceu, quais são as informações que chegam para vocês, andando, não sei se você conseguiu sair, percorrer, né, alguns pontos, você disse que foi até a praia, né? Nesse caminho, conseguiu observar a presença de mais agentes de segurança, mais policiais na rua? Como é que está também essa resposta por parte do governo australiano? Eu tive muito amparo de pessoas da minha rede de apoio, da minha empresa, dos meus chefes, do RH, etc. Mas em relação à polícia, tá todo mundo
lá, pelo menos hoje de manhã estava todo mundo lá tentando ajudar as vítimas e os familiares das vítimas, mas é isso. Eu queria, inclusive, adicionar uma coisa que foi hoje de manhã, não sei se é coincidência ou não, mas alguns amigos meus receberam pelo correio isso aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas é basicamente uma carta chamada White Australia, em que eles falam em como a população australiana está ficando menos branca e que eles têm que lutar contra isso. Então, assim, que mundo que a gente está vivendo é muito assustador, essa realidade. Eu ia até antes te pedir, né, para colocar a mensagem, mas eu acho que nesse sentido, né, acaba sendo uma mensagem, e eu sei que você deu indícios disso também, né, mensagens preocupantes, né, de preconceito e tal, sobre Exato. a questão anti-imigração, né, que existe no mundo. E era uma pergunta que eu queria te fazer também, nesse sentido, sobre as tensões que possivelmente existem na Austrália, porque nós sabemos que existem no mundo e têm crescido cada vez mais. Primeiro, essa questão do antissemitismo, eu falo isso porque eu citei agora há pouco, deveria inclusive ter citado na abertura, sobre o que as autoridades imaginam que foi esse caso, o motivo. Praticamente uníssono, né? A questão de ter sido um ato antissemita, porque havia esse evento com mais de 1.000 pessoas em celebração ao início de um feriado judaico, uma celebração judaica muito importante, o Hanukkah. E, ao mesmo tempo, há essa questão anti-imigração. São coisas que vêm crescendo até de maneira conjunta e muitas vezes se impulsionando. Eu quero saber aí em Sydney, aí na Austrália, com a sua vivência já há 3 anos, você vê esse tipo de discussão crescendo, um preconceito entre a população crescendo também, ou é algo que é realmente uma ilha, né, a Austrália, em todos os sentidos? Eu vejo crescendo e eu vejo que as pessoas estão cada vez com menos medo de serem preconceituosas e apontarem o dedo para uma religião ou para um grupo de pessoas, quando na verdade são casos isolados e pessoas doentes, pessoas malucas que estão em qualquer lugar. Entende o que eu quero dizer? Foi um atentado, até onde a gente sabe, sim, contra esse evento que estava acontecendo, o que é extremamente triste. Mas, ao mesmo tempo, se você vê a pessoa que foi considerada um herói e que realmente foi alguém de origem muçulmana que teve coragem de ir até lá e parar um dos atiradores. Então, é muito perigoso apontar o dedo para qualquer tipo de povo, de religião, etc. Mas eu sinto que é o que as pessoas fazem muito facilmente quando esse tipo de coisa acontece. Então, eu vejo, sim, o ódio de todos os lados crescendo, o que dá só mais medo, porque cada vez mais pessoas inocentes morrem. Uma criança de, eu acho que 10 anos morreu. O que ela tem de culpa nisso? Não dá para entender. Noeli, para eu finalizar, pelo menos aqui da minha parte, como é que está as regiões, né, se você tiver essa informação, essas regiões perto dessa área onde aconteceu o ataque? Serviços fechados, estabelecimentos fechados? Como é que a cidade também funciona, né, e respira nesse pós-ataque? Eu não sei exatamente como tá, se tá tudo fechado, porque eu não fui lá depois dessa manhã. Mas eu vejo um clima super pesado, assim, eu fui trabalhar hoje de manhã e as pessoas não estavam lá presentes, eu fui a única pessoa da empresa que estava lá, mas um clima de medo, pouca gente na rua, então tá bem anormal, assim, não tá uma rotina normal. Noeli, a gente tem um pequeno tempinho ainda, eu quero fazer uma última pergunta, mas colocar também imagens ao vivo das homenagens, né, que acontecem na Austrália às vítimas, aquelas que morreram e aquelas que sobreviveram, o pessoal depositando flores em uma espécie de memorial, né, realmente ali na região onde tudo aconteceu. É
terrível, né? São imagens, eu repito aqui, ao vivo e que nos trazem novamente nessa lembrança de tudo que aconteceu e vai ser muito difícil, mesmo nós aqui, distantes, esquecermos. Eu imagino então você que estava presente ou qualquer outro australiano ou estrangeiro que está no país, né? O clima é totalmente diferente nesse momento. Eu citei aqui o Matheus Gonçalves, né, um outro brasileiro que também estava na praia, e ele falou, olha, acho que eu nunca mais vou àquela praia. Eu sei que ainda está cedo, né? As coisas ainda você está digerindo, assim como tantas outras pessoas. Você disse, a gente tem medo de sair na rua. Mas você imagina que mesmo depois que a poeira baixar, né, que as coisas de certa maneira se normalizarem, você vai conseguir voltar ali assim para se divertir mesmo, sabe? Uma coisa que imagino que você esteja acostumada, já que é um dos maiores pontos ali de entretenimento, né, na região. Eu moro ali, né? E desde então eu não consegui ir pra casa. Eu tô na casa de uns amigos, porque tá sendo difícil de voltar pra lá e lembrar da cena. É, eu acho que vai ser difícil voltar à normalidade, só citando como exemplo, tinha um ano novo que ia ser celebrado ali. Eu nem sei se vai acontecer mais, se vão mudar de local, o que vai acontecer, mas vai ser difícil de esquecer o que aconteceu ali, com certeza. Obrigado, Noeli. Perfeito. Noeli, muito obrigada. Receba nosso abraço, nosso acolhimento mesmo de longe, né? Estamos de olho neste assunto. Obrigada. Não é um momento fácil para ninguém, mas a gente sabe que, né, essas energias também acabam levando esses bons sentimentos. Que na medida do possível você consiga restabelecer o seu dia a dia, a sua rotina. E muito obrigada, mesmo nesse momento delicado, de compartilhar e nos dar, né, esse tempo aqui de fala na Band News TV. Nada, foi um prazer. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.